há uma dificuldade, no mínimo, filosófica, social, política e nas suas várias tensões em discutir raça, né? Em decorrência muito da forma que a discussão racista e antirracista se constituíram pelo menos no último século, né? Pelo menos a nível de sociedade civil, de debate público, de movimentos sociais e de organizações internacionais. Então, geralmente uma oposição de racismo e antirracismo se diluem, talvez, em termos que eu, pelo menos, vejo como um lado que ainda se sustenta a partir da ideia da diferença, a partir da diferença como um marcador, e nesse lado, inclusive, existem tanto antirracistas como racistas, e um outro que é um lado mais perigoso, que é um lado de um certo universalismo, um lado de um certo positivismo, de que encabeça e produz esse discurso de uma igualdade radical entre todos os povos e entre todas as culturas. E é nesse universalismo de igualdade plena, de que a diferença ainda não é um marcador relevante, que eu identifico um racismo bem mais negativo do que o racismo comum, ainda dos marcadores da diferença, né? Esse vídeo provavelmente ele se estenderá um pouco, então eu sugeriria que vocês o acompanhem com um cigarro ou um lanche, mas porque eu vou passear um pouco em algumas questões importantes de alguns autores para concluir aí nessa ideia do hiperracismo do Nick Land e, enfim, tentar extrair algumas coisas, né, do quão espinhoso é esse tema. E é um texto, e é um vídeo muito franco também. Eu sei que há inscritos e há pessoas interessadas nas minhas discussões que vão de um espectro desde maoísmo galáctico, sei lá, ultra-esquerda, aceleracionista, tecnológica, ciborguiana, trans, xenofeminista, como também há alguns próximos ao tradicionalismo, próximos à filosofia perene, ultraconservadores, né, mais entusiastas de uma outra, de um outro momento, né? E eu adoro essa possibilidade de estar tratando, né, sobre um tema assim para diversas pessoas. Então é um vídeo que vai ficar mesmo na ideia ensaística do tema, assim, na ideia de que, olha, há um horizonte aí amplo para pensar coletivamente sobre isso. E o tempo histórico, né, o instante histórico, filosófico, que eu acho que é fulcral para o nosso entendimento, é essa ideia de um filósofo que eu vou utilizar muito nesse vídeo, que é o Vicente Ferreira da Silva, que é esse instante de crepúsculo da era antropocristomórfica, né? Ele emprega esse cristomórfica aí, mas, de certa forma, é o que a gente tanto concebe como o fim do antropocentrismo, um fim de uma era onde o humano ele se viu como centro de tudo, né? Ele se colocou como centro de tudo. A agência humana ali, ela desempenhando um centro ontológico mesmo nas mais variadas instâncias. É ao mesmo tempo um tempo do logos, né? Do domínio do logos e tudo. E esse fim, né? Esse crepúsculo dessa era, que é basicamente o instante filosófico histórico que todos nós estamos inseridos, assim. E isso você pode encontrar nas mais variadas linhas críticas ou filosóficas mesmo, né? Vai desde
uma revolta gaiana, né, de uma via mais ecológica que trata do antropoceno também, como também essa outra tradição, né, que o Vicente tá alinhado e que vai ser muito importante para o nosso vídeo. Alguns textos dele, e esse Para uma Etnogonia Filosófica, para mim, são textos muito interessantes para se pensar raça e mito, né? Pelo menos nessa linha que nós estamos tratando. Essa citação inicial pode-se afirmar que a produção de um tipo biosocial é um fato, e não é só material e condicionado por contingências externas, né? Espaço, miscigenação, clima e alimentação, mas é principalmente anímico, isso é, ele é em função de causas internas, ou em falta de termo melhor, espirituais. Para mim é uma porta de entrada interessante para pensar como essas cosmogonias elas estão dentro de um jogo racial, né? A certa história da ciência positivista e naturalista, né? Ela vai se imbricar com a história das raças em um primeiro momento, para depois, de repente, reformular tudo e chegar nesse ideal universal de somos todos uma raça, somos todos iguais, não há raças, etc. Isso uma tensão que eu acho que ela vai perpassar todo o vídeo e, enfim, todas essas discussões, né? O conhecimento das doutrinas raciais torna-se atualmente um fenômeno de um restrito sentido político, desde que se procura opor ao monismo racista, que tudo faz derivar da realidade racial, um lírico sentido incorpóreo e espectral da vida, livre de condicionamentos e da riqueza das particularidades biossomáticas. Então essa é uma linha do Vicente que eu particularmente acho também muito interessante e profunda, que é de que há uma consciência dele de que o racismo ele é monista, né? O emprego, o uso de raças, como foi histórico, ele tem sim um viés de exclusão, de hierarquia, enfim. E é uma leitura possível, né, para quem está pretendendo reconstruir a partir de uma via, né? A gente vai chegar nesse ponto. Mas as particularidades biossomáticas que existem da própria diversidade humana, cultural, racial, ela também é um reino de riquezas, né? Ela é um reino de possibilidades muito interessantes. A gente está numa plena atmosfera do pensamento positivista nas conclusões humanístico-burguesas sobre a homogeneidade do ente humano, né? Então, o positivismo, o naturalismo reduziu essas diferenças raciais a um denominador comum de conceitos e representações físicas, né? Para depois desenvolver esse ideal cosmopolita, unitarista, a partir dessa lógica inicial. Então, toda a expressividade e a possibilidade de diversidade intrínseca nesse raciocínio inicial de um mundo dividido por raças, ele é devorado, ele é clivado por esse mesmo universalismo que conduziu ferro e fogo, né, para esses vários povos. Então, eu estou me colocando aqui no entendimento de que, pelo menos, a colonização e o imperialismo, né, esses movimentos de desterritorialização de ordem capital terrestre existiram, né? Eu acredito que ninguém está ainda, enfim, negando um processo como esse. Realmente é um choque, né? É uma cosmogênese nos termos do cibernético Gregory Bateson. Mas um etnocentrismo sempre existe. E eu acho que isso é uma coisa interessante para se pensar. Eu não digo da colonização e do projeto de mundo europeu como uma crítica rasa. Eu parto muito mais de uma ideia de unitarismo, assim, da ideia de que esses movimentos eles produziram uma ordem global muito muito unilateral mesmo, de uma via única. Enquanto os etnocentrismos que existiam outrora, eles não
não chegavam a esse ponto, porque a possibilidade de existência partilhada, apesar do etnocentrismo, ela existia. Então, muitos antropólogos percebem isso também. Há vários povos e culturas que são etnocêntricas em um certo nível, né? De que a tua formação histórico-cultural, o ethos ali que te prende, realmente te joga num centrismo étnico-religioso. Mas isso não impedia a possibilidade de interação entre outros, né? Se quisermos, entretanto, ir além da compreensão em profundidade desse fato ineludível da pluralidade racial, não se pode partir de uma ideologia científica que traduz subrepticiamente uma vontade de negação terminante das idiosincrasias somáticas. A essa vontade de negar devemos opor uma liberdade dos fatos, para que eles mesmos se pronunciem. E aí, um texto de um interessante autor, que é o Antônio Castro Nunes, chamado Beyond Vicente Ferreira da Silva, ele trabalha em duas possibilidades de leitura do trabalho do Vicente, né? Ele pensa essas duas articulações que são possíveis a partir dessa obra do Vicente Ferreira, que é um cara aí que na filosofia brasileira tem um peso grande nessa leitura politeísta, nesse projeto de trazer um certo Heidegger, um certo Schelling para uma discussão dos deuses mesmo, né? Da mitológicas, não no sentido raso que as pessoas usam, né? Do mito como metáfora, do mito, não, do mito em si. E essas duas formas de leitura que o Antônio faz do trabalho do Vicente podem se diferenciar, né, numa leitura de esquerda e numa leitura de direita. E ok, né, a gente tem todas as críticas a esse campo macropolítico e a essa pura possibilidade de leitura via, né, binarismo, mas vejamos essa leitura do Antônio como nos termos do Nick Land e do Badiou, né? Naquele jogo que a gente já fez em alguns vídeos, né? Da direita hoje como um campo que se assenta no solo, no sangue, na inscrição da terra, né? Num princípio muito mais fincado a uma matriz, e a esquerda como esse campo que se joga como universal, como global, como a busca de uma emancipação, né, nesses princípios do internacional, né, e não se limitando nessa inscrição de terra local, né, de localidade, etc. E aí o Antônio ele encontra justamente esses dois lados de uma leitura como a do Vicente, né? Um salto à direita, como essa leitura tipicamente heideggeriana, né? Das linhas que a filosofia alemã ali daquele tempo, daquele contexto se constituíram, né? Essas filosofias do lamento, elas chorando não só o avanço da Gestalt, né? Geralmente esses diagnósticos enquadram a Gestalt como esse instante que a técnica ela está informatizando, ela está degradando mesmo a condição do ser, ela está tornando tudo bestando, né? Tudo à disposição, tudo reserva. E aí o Heidegger tem todo um jogo de enxergar a técnica ali na antiguidade grega ainda como poieses, ainda como uma formulação poética, para aí no tempo moderno a técnica só se enquadrar numa informatização, numa tecnicização das coisas, né? Então essas filosofias, geralmente dessa leitura, desse salto à direita, né, desse possível salto à direita do Vicente, o Antônio ele enquadra como esse campo, tipicamente, né, que lamenta a Gestalt, que lamenta a oclusão da Lichtung, o estilhaçamento do Dasein, né, e que enquadra a razão iluminista e a revolução copernicana do Kant, um paradigma que é a extensão do antropocristomorfomismo, né? Então essa era antropocristomórfica
não tem fim com a suposta revolução científica, com o mundo da razão, com o século das luzes, né? E esses novos encantos que a modernidade iluminista traz. Há um choque aí para essa leitura à direita entre pré-modernidade e modernidade, que não é só um choque temporal histórico, é um choque do campo dos mitos mesmo, é um campo dos deuses, a guerra, a titanomaquia do novo tempo, assim, entre o mundo antigo e esse mundo moderno que nos diagnósticos também dessa mesma linha é um mundo degradado, é um mundo que vem aí para de fato fechar o ciclo aí da Kali Yuga. Então é só reabilitando o Dasein, é só através da reabilitação desse Dasein que é possível aí numa reterritorialização, numa reconstituição de uma máquina de guerra contra a modernidade e contra esse regime da contrafascinação, que há de ser possível de dispor o lamento à guerra, transformar o lamento em guerra, né? E aí, além das passagens no Antiédipo, que eles enquadram, por exemplo, a experiência da Alemanha nazista como uma tentativa de reterritorialização, né? E há sim nuances nesse sentido de modernidade, pré-modernidade, e a forma que esse Dasein é incorporado numa reabilitação pró-guerra, e como só a guerra, né? Essa lógica de como só o sacrifício da agência que vai ser possível de modificar e sair desse lugar, né? Sair, escapar dessa coisa. Isso é pelo menos a forma que o Antônio enxerga esse giro à direita de uma filosofia que está alinhada a essa dimensão da raça, do mito, que é a filosofia do Vicente Ferreira da Silva. Se o Dasein coletivo só encontra o seu destino perante a morte, é perante um lamento que o Dasein poderá encontrar o seu sentido e sua realização como instrumento de um projeto revolucionário conservador. E aí sugiro muito conhecerem esses movimentos conservadores revolucionários, né, que tem sim um pé nessa inscrição de terra, nessa lógica terrana mesmo, né, de inscrição territorial, de etos, de raça, e que nessas leituras à direita, né, se enquadraram, por exemplo, como um movimento revolucionário conservador, de um Heidegger, de um Ernest Junger, de um pessoal que estava ali naquele momento pensando coisas nesse sentido. E, por outro lado, a leitura à esquerda, na percepção do Antônio, é uma superação do centro humano nessa ontologia, né? É uma tentativa de escapar, né? Identifica-se que o problema não é o tempo, o avanço histórico, essa cadeia moderna que chega degradando, né? Na verdade, o problema é essa crença antropocêntrica mesmo, que enquadra o humano no centro de tudo. A revolução copernicana do Kant, ela não vai ser negada, mas ela precisa caminhar em direção a uma relatividade einsteiniana, de um realismo estranho como multiplicação, que supera o conceito de centralidade. Só a queda do homem se poderia recuperar o politeísmo sagrado, né? Ainda nessa linha de uma leitura à esquerda do Vicente. Nem o humano, nem o infra-humano, nem o super-humano, né? E muito menos o dandy fantasiado de super-humano. Nenhum super-humano é referência, né, linda justamente a Nietzsche e a essa filosofia germânica, né, de uma saída da coisa que está muito mais nos termos da leitura à direita, né? O homem, ele vai, ali, quando a gente está falando do Dasein, ele vai reabilitar o Dasein, né? Então, de fato, ainda há uma humanidade no centro daquela coisa, enquanto essa leitura à esquerda quer pensar
justamente uma nova primavera a partir desse término do humano, né? A partir desse fim do humano como centro. As portas do céu e do inferno e de todo os nossos deuses, elas encarnam uma nova primavera, né? Elas encarnam uma nova aurora. E aí o jogo é muito do ethos, né? Eu acredito que ethos é de fato uma categoria importante para a gente pensar de que forma todas essas disposições que pensar racialidade, mito, terra, são postas na modernidade, no discurso da modernidade, no discurso da antimodernidade e no discurso da superação pós-modernidade, né? Não apenas saindo em um retorno à reivindicação desse status da tradição e nem pensando no avanço por si só. Então, o Capital, como todos nós já estamos muito cientes nessa história que viemos falando há tempos, ele desterritorializa, ele dimensiona, ele avança, ele derrete. O Capital, ele tá nesse lugar de aceleração, ele literalmente encarnou uma dinâmica na modernidade de impulsionar. O tempo, ele é o tempo do Capital. Mas alguns talvez até apontem que ele corrói as tradições, né? Que ele destrói as tradições e que não há mais uma inscrição da terra possível numa história do Capital, né? Se você vê os trechos do Land no Meltdown mesmo, é isso. O Capital ele é colocado como um derretedor dessa certa espacialidade do ethos, né? Dessa certa dimensão cosmogônica da raça. Mas, voltando a um outro texto de origem aceleracionista, o Antiédipo, eu trago a percepção de que, na verdade, a dimensão do ethos ela continua muito intrínseca no Urstá originário, né? Nesse estado inicial, nessa ideia de um assombro que o Capital tem, né? Vocês encontram o capítulo Selvagens, Bárbaros e Civilizados, o capítulo 3, e o Urstadt, ele tem uma passagem separada e que eu sugeria muito de leitura, porque é um conceito dos Deleuze e Guattari, né, que eles pensam, tem uma nota explicando como é que surge, do alemão, né, original, primitivo, e Stadt, Estado. E no rizoma de conceito do Deleuze e Guattari, o Stadt é esse fantasma de uma formação despótica. É esse estado prímevo, essa estrutura de dominação original que, apesar do Capital sempre desterritorializar e seguir, esse Ustad ele é o assombro que retorna, né? Ele é esse acosso que sempre continua determinando um nível de despotismo do Capital, né? Ele sempre vai estar ali assombrando a coisa. E que realmente o Capital, quando ele precisa, ele puxa o Estado mais autoritário, mais controlador, mais administrativo possível, e quando não, ele fica seguindo só esse fluxo invisível, né? Esse mercado que se constrói de maneira muito autônoma. Então o Capital, ele ainda, apesar dessa desnaturalização incessante, esse elemento da Urstá, ele sempre continua ali assombrando a coisa. Se você vê um exemplo do Mao, né, na China, se essas experiências socialistas, por exemplo, elas, seguindo Mark Fisher, elas são aceleracionistas no sentido de precisamos passar por esse estágio de desenvolvimento capitalista para, de fato, eclodir uma revolução e tudo. A experiência do Mao, vista sobre essa óptica, ela passa por uma coisa muito interessante nesse sentido, né?
onde em um primeiro momento o discurso ele era muito de uma destruição das tradições, destruição de uma certa cultura ancestral da China, da história chinesa e de um certo ethos, né? De uma certa culturalidade inscrita dali. E em um segundo momento, no momento de crise dessa própria identidade, a China e o maoísmo, eles vão utilizar daquela inscrição cultural antiga, desse ethos próprio daquela nação, para se constituir como o socialismo, né? A quase colocação espiritual, né? Meta espiritual, assim, quase terrana, não terrana, né? Quase divina mesmo, que o mal começa a tomar conta, começa a tomar forma a partir da Revolução Cultural, é muito nesse sentido espiritual mesmo, né? De imperador sol da coisa. Isso também acontece no Japão, no começo do século. É isso. O capital ele pode tentar derreter e avançar, mas conforme ele avança, até nessa investida, o solo onde ele vai habitar também reflete esses efeitos e reflete essa territorialidade, né? E reflete na forma de Ustad, reflete na forma desse Estado prímevo que surge, né? A máquina territorial primitiva tem uma noção de territorialidade muito ambígua, aparentemente, né? Mas a partir do momento que a unidade imanente da Terra, como motor imóvel, dá lugar a uma unidade transcendente de natureza totalmente distinta, que é a unidade do Estado, o corpo pleno já não é o da Terra, mas o do déspota, do inengendrado, que se encarrega agora tanto da fertilidade do solo, como da chuva e do céu, e da apropriação geral das forças produtivas. Aí é muito interessante essa leitura deles da terra, dessa inscrição da terra e da forma que isso vai pensar o Estado, porque aí, nos fluxos descodificados, o Deleuze-Guattari eles vão falar assim, ó, se o capital é verdade universal, ele o é no sentido em que é o negativo de todas as formações sociais. Ele é a coisa, o inominável, a descodificação generalizada dos fluxos, que permite compreender, ao contrário, o segredo de todas essas formações. Antes codificar os fluxos, ou até mesmo sobrecodificá-los, do que derivar ou do que deixar que algo escape à codificação. Não são as sociedades primitivas que estão fora da história. É o capitalismo que está no fim da história. É ele que resulta de uma longa história de contingências e de acidentes e que faz com que este fim advenha. Não podemos dizer que as formações anteriores não tenham previsto esta coisa que só veio de fora a força de assomar de dentro e cuja escalada se tentou impedir. O capital come esse assombro de todas essas formações históricas e de toda essa até dessa inscrição de terra da própria Ustad é muito interessante, porque aí combina muito com uma forma que eu venho pensando os contextos de Extremo Oriente, né, os contextos ali da Ásia, do jeito que esse capital chegou para derreter, da forma que ele derrete, né? De como é uma história que, como a gente está falando de temporalidades distintas, não é uma história comum, não é uma história já contada, por exemplo, da história de um capitalismo no Ocidente, que a gente vai lá, acumulação primitiva, o capital... Não, a gente está falando de outros contextos que não tiveram sequer essa ideia temporal de modernidade, de modernização, né? O capital chega, e aí chega depois o marxismo, em um tempo muito distinto. E para mim essa é a hipótese máxima aí na minha loucura em China e em Coreia e tudo, que é de que esses capitalismos eles são distintos por natureza, por uma própria outra ordem de registro e de produção, que essas territorialidades estão inscritas
desde suas origens como nação, né? Ou não nação, desde as primeiras organizações sociais ali presentes. Se você vê um Max Weber, né? Ele acreditava ser impossível que o ethos confucionista e o capitalismo pudessem convergir, inclusive duvidando muito da capacidade de um continente como o asiático em desenvolver o capitalismo. E aí alguns trabalhos têm esse artigo que eu sempre penso muito, que é Max Weber Revisited, Some Lessons from East Asian Capitalistic Development, que não é na filosofia, né? É um texto muito das ciências econômicas e políticas, do Xin Chang, do John Shepard e do Mark Dollinger, que basicamente é nesse guarda-chuva de nova ética confucionista, né, do revival confucionista que a China toma a partir ali da abertura comercial, da abertura de mercados, que o capitalismo desenvolvido toma rédea. Então eles veem que o Tu Wei-min, que é esse neoconfucionista importante na coisa, todos esses caras basicamente estavam ali articulando em como o capitalismo ali emergendo, ele estava combinando perfeitamente com uma nova ética confucionista, né? E assim, a gente não precisa ir longe, você vai ver esses princípios básicos de aperfeiçoamento, de constante sofisticação, de trabalho, enfim, várias éticas, vários princípios que estão dentro dessas filosofias confucionistas, taoístas, enfim, de toda essa inspiração cosmológica do contexto asiático. O Capital, ele se encontra muito bem. Ele consegue ali, se encaixar num lugar muito bem. É pensar a forma que os primeiros mercados e as trocas comerciais numa Veneza, né, em Portugal, estava acontecendo ali por uma presença judaica, né, por uma outra lógica nesse sentido. Mas é pensar de que não é uma coisa que só segue esse fluxo racional. Não, ele é uma coisa que é extremamente também presa à forma ali do ethos que aquele lugar vai ter mesmo. Então, talvez aí para desfecho da coisa, dessa passagem, minha preocupação com o hiperracismo na modernidade é muito se não é cabível pensar de que essa janela de Overton, né, esse horizonte de possibilidades que a gente está nesse instante histórico-filosófico de fim da saga metafísica, de degradação da modernidade, né, dependendo de onde você vai ouvir essa coisa, de crise do capital. Será que não é um instante histórico, filosófico, onde os subalternos, esses condenados da terra mesmo, esse sul global que a gente chama, não tá com forças, e via capital não tá com forças únicas para travar esse embate geológico, esse embate cosmológico? Será que não é um instante que, via o desenvolvimento dessas forças produtivas, dessa coisa, desse ser inominável, não tá a resposta para retornar a esse instante dos deuses, do cosmos, e onde as raças elas tinham sim um papel importante? E aí temos esse famoso texto, famoso não, porque na verdade é um textinho de blog minúsculo, trecho do Niland sobre hiperracismo. E é um texto que o título é literalmente hiperracismo. E aí eu sempre lembro de um escritor falando: por que você não faz um vídeo sobre hiperracismo? E era bem no tempo que estava tendo aquelas operações da PF e tal. Enfim, hoje tá saindo. O Land, ele cita raça desde Kant Capital e a proibição do incesto, que talvez é o texto mais acadêmico dele, é o texto mais super crítico, né? E
é um texto muito alinhado com a dinâmica de raça, né? Com a forma que esses aspectos da diferença são conduzidos por essa modernidade kantiana, por essa lógica de mundo kantiana, para estabelecer o outro como eterna reserva de trabalho, né? É, como eterno corpo mesmo de base material para a dinâmica neocolonial. Então, desde esse tempo aqui, antes dessa inclinação à extrema-direita e essas outras linhas do debate, o Land vinha se preocupando com esse aspecto racial. E nesse texto ele abre alinhando assim pelo menos duas posições diferentes do debate atual, uma coisa que eu fiz também no começo do texto, do vídeo. E ele basicamente pontua que a posição antirracista, né, é a de um humanismo universal, é essa coisa mesmo de um programa de agrupamento genético global. Então, as barreiras culturais, nessa visão utópica de um humanismo genético unitário, vão se misturar homogeneamente, né? Assim, a proposta de um antirracismo nesse sentido é de que essas diferenças elas sumiriam diante essa realização de uma humanidade verdadeira e comum, né? Raças não existirão uma vez que forem reduzidas por política prática e indiscriminação libidinal a relíquias de partição histórica contingente. Então, em contraste, o identitarismo racial prevê uma conservação de um comparativo isolamento genético, geralmente determinado por limites que correspondem a uma variação fenotípica. Ele é realista racial no sentido, né? O Land considera a posição antirracista realista racial, no sentido de que admite ver o que todo mundo de fato vê, ou seja, padrões consistentes de variedade correlacionada e multidimensional entre populações. Mas o irrealismo está justamente nas projeções disso. E de fato é um marcador racial, e de fato é um marcador do antirracismo que é uma tensão. E isso eu digo como uma pessoa, né, que acompanha essas discussões, que lê, conhece, que já frequenta, etc. Como o aspecto étnico-racial ele vai ser tratado numa perspectiva pós-raça? Que se os antirracistas disseminam e divulgam uma percepção de mundo que é oposta à raça como marcador da diferença, de que forma a gente utiliza a raça ainda como marcador dessas diferenças? Tudo bem, o racismo como um mecanismo que opera e tem suas raízes fincadas, ele marca isso constantemente. O capital global marca isso constantemente. Um país como o Brasil marca isso constantemente. Mas em termos de projeção, quais são os futuros pensados pelo antirracismo, né? É um futurismo de uma igualdade fraternal, universal, instantânea entre todos os povos? Ou é um futuro pós-levante? É um futuro onde esses povos racializados mudam a coisa? E isso surge no debate, assim, em todos os lados. Alguns setores da alt-right enxergam essa ideia da grande substituição, né, dos imigrantes que estão chegando na Europa e vão queimar e vão destruir o mundo antigo. Mas esse debate realmente é um debate que eu vejo como uma tensão em todos os lados, né? Como se pensa no mundo pós-raça, no mundo pós essa perspectiva de leitura de raça como marcador da diferença, se hoje é essa marcação da diferença que constitui boa parte das possibilidades inventivas, culturais, estéticas, artísticas, históricas e contingentes dessas populações. Como é que se fala de pensar uma projeção pós-raça, por exemplo, para matrizes africanas no Brasil, né? Para culturalidades de matriz africana que
reivindicam justamente essa diferença e esse lugar ali de habitação, de aclombamento, de religiosidade, dessa especificidade etnogônica. Como é que você projeta essa pós-raça para ali, para um espaço, para uma terra que depende dessa marcação, dessa diferença? Enquanto isso, a posição racista, que é a que o Land pontua, ela está muito mais fincada em outra forma, em um modelo proeminente de um filtro, né, um filtro genético mesmo, que é encontrada, por exemplo, na teoria do acasalamento preferencial. A cultura racial preservacionista, né, quem está no outro lado da coisa, nessa ideia de uma manutenção genética, né? E vejam, a tensão é exatamente essa. Os antirracistas ali de cima, você encontra tanto à esquerda quanto à direita, né? Não estamos falando de uma macropolítica, estamos falando de que o antirracismo ali, esse humanismo universal, essa suposta igualdade fraterna que vamos chegar, tá ali à esquerda e à direita. E aqui na posição racista também estamos falando de lados da coisa. Acasalamento preferencial não é uma pauta única da Alemanha germânica, não é do Volks também não. Há também outras linhas étnicas que também veem isso como preferencial. Você vai falar disso no Coreia do Sul, certos lados da China, ou até mesmo entre povos de países africanos, né? É algo que também é um consenso, né? A cultura racial de preservação advogada pelo racismo ordinário é um exemplo de acasalamento preferencial, com critério de proximidade genética, filtrando os pares potenciais. Não é por isso que a ideia tem tanta circulação. É um acasalamento preferencial que o elevou à proeminência, tanto porque parece estar inquestionavelmente acontecendo, quanto porque as implicações de seu acontecimento são extremas. E aí ele fala também dessas questões dos indicadores de QI e tudo. Qual é o grande ponto do Land, né? O que é esse hiperracismo em termos fáceis? A modernidade, esse instante histórico, a gente já está numa cadeia de evolução, de transformação, de tecnologia tão intensas que esses futuros pós-raças, né, transraciais, enfim, que esses marcadores eles realmente não vão ser mais tão fixos, é um futuro mais do que próximo, é um futuro que chega com força e que vai obliterar tanto umas posições a um antirracismo quanto também de um racismo. Se o acasalamento preferencial está ocorrendo, a humanidade está desmoronando, né? Em um eixo cujo polo inferior é rêfugo. Isso não é nada que o racismo ordinário sequer seja remotamente capaz de processar. Que seja um pesadelo consumado para o antirracismo, obviamente vai ser. Mas ele também é transracial, infrarracial e hiperracial, de maneira que deixa a política racial como uma ruína sem medo em sua esteira. Neo-eugenia de manipulação genômica, a tendência da especiação. No lado da doçura e luz, pode-se esperar que racistas e antirracistas eventualmente se unam numa fraternidade defensiva, quando reconhecerem que as populações tradicionalmente diferenciadas estão sendo dilaceradas sobre um eixo de variação que anula todas as suas preocupações estabelecidas. Então essa frente ampla aí do futuro de pan-africanistas, garveístas de matriz africana e neonazistas, volkschianos de ancestralidade germânica, essa frente ampla é inevitável de acontecer, ela vai acontecer. Porque a política racial, a separação dessa lógica nesse sentido, vai ser obliterada pela forma que nós vamos ir além disso, e além dessa especiação, né? Então, basicamente, o texto do Land ele está ainda alinhado à linha Axel mesmo da coisa, né? Ainda há essa percepção
de uma aceleração do fluxo que vai nulificar essas diferenças. Eu não enxergo dessa maneira. Eu acredito ainda que esse embate ali pensado no começo, né, dos mitos e da dimensão do cosmos, ele vai ser muito mais contundente do que imaginamos, assim. Eu acho que esse choque próximo da forma que essas etnogonias se constituíram, a forma que esses mitos eles estão voltando via cosmos, vai produzir um resultado de choque mesmo, né? E aí eu não sei, assim, algumas pessoas falam de guerra racial, de, enfim, toda essa coisa. Eu não sei se eu vou nesse sentido, mas a intrusão de Gaia, essa revolta da Terra, ela literalmente vai nos jogar para outro momento. E esse outro momento ele vai precisar desse ethos para se desenvolver. Eu acho que eu estou muito mais alinhado a uma perspectiva à la China, à la Coreia, à la, né, dos exemplos citados, da forma que é esse capital derretido em contato com os ethos que vai realmente fazer, né, a coisa se desenvolver, se dinamizar e seguir. Pelo menos é mais ou menos assim que eu venho pensando. E eu acho que um exemplo lindo disso é o próprio Neuromancer, onde, na literatura cyberpunk no geral, né, onde o capital autodesenvolvido e super sofisticado, né, da própria inteligência e tudo, também está ali num tempo onde as culturas tradicionais, os Rastafari que aparecem, que são interessantíssimos, né, lá com Já e tudo, estão orbitando em uma cidade ali tecnológica com os próprios deuses, etc. Eu acho que temos dois cenários muito, muito interessantes. Ou o capital ele vai realmente se egregorizar e vai ser essa grande coisa, né? Pelo menos nesse debate aqui, o Land tá nisso, e vai nulificar e vai acabar até com essas políticas raciais. Ou nós estamos ali no instante, por exemplo, do Vicente, e numa leitura que vai convergir tanto a leitura à direita e à esquerda, desse momento que os deuses vão se revoltar e que os deuses vão entrar em conflito. E aí é festival divino mesmo. Na guerra de Exu e algum deus do norte global, o futuro do Brasil está em quem mantém tradições há muito mais tempo. As tradições daqui, pelo menos.